Olá, galerinha da EJA, nono ano, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma vezinha aqui com vocês. E aí, galera, como estão os estudos? Estão respondendo? Estão acompanhando direitinho as aulas? Quem ainda não acompanhou, vão lá, dê o link, assista, ou peça para o professor, né, o monitor enviar para vocês. Mas façam, procurem, vão ler, certo? É para vocês estarem bem por dentro do que está passando. Todas as aulas tem lá no material de vocês, quem tem, né, quem acompanha pelo livro. Não fique parado, corram atrás. Essa aula de hoje é de história e com o tema trabalho em industrialização, certo? Vocês têm, preparei o material aqui para vocês e vou passar para fazer essa navegação, né? Como diz, né? A história é fascinante, então vamos viajar ao passado. Vocês também têm lá muito material bom, ótimo lá no portal Estude Casa Itabaianinha. Vão lá, dê um likezinho, então eu sempre venho falando para vocês. Tem vários professores com outras metodologias de ensino. Está ótimo, perfeito. Vão lá e dê uma conhecida lá, façam esse conhecimento, esse tour lá no portal, galera, certo? E vamos lá viajar, né? A nossa viagem. E aí, galera, nossa página inicial, essa, né? Aprendizagem ao longo da nossa vida. E vamos lá para o nosso tema. A revolta industrial. Tem lá no material de vocês, viu, galera? Como eu tenho dito. Na página 169, acompanhe. Veja lá que desde aí, né, esse tema tem lá e vamos ver um pouquinho sobre a revolta, a Revolução Industrial, como surgiu, onde surgiu, né, como estourou. A revolta industrial e suas características gerais, vamos ver aí, né, essa relação do trabalho com a característica do capitalismo industrial, diferentes a partir das suas lutas e os trabalhadores da indústria. Foi na Europa, Estados Unidos e no Brasil que a luta, né, dos trabalhadores conquistou direitos sociais e políticos fundamentais que, assim, para os nossos dias de hoje, né? Fizeram parte também da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição do Brasil. Então, um pouquinho aí, né, de como e onde e quando surgiu essa revolta. A produção industrial em larga escala, voltada para o comércio mundial, especialização das tarefas, o uso intensivo de máquinas, mecanização da indústria, relação social, a burguesia versus o proletariado, sistema econômico, capitalismo industrial, construção de estradas de ferro, locomotivas, vagões, navios e máquinas industriais. Foi uma das características que surgiu naquela época, né? As etapas da industrialização. O artesanato, quando o artesão tinha o domínio de toda a produção, a matéria-prima e até a produção final. A manufatureira, os artesãos se reuniam em oficinas, havia uma divisão de trabalho, porém os instrumentos de trabalho eram manuais e o ritmo de trabalho era imposto pela força humana. Então, aqui tem uma fotozinha de como era antigamente as tapeçarias, né? Como se fabricava o sapato, que era por encomenda, chegava, e aqui está mostrando todo tipo de artesanato que se fazia também, era muito da mão de obra. Mecanizada, uso de máquinas a vapor, impondo o ritmo de trabalho ao operário. Especialização da produção. Aqui também tem uma foto, né? Até a parte de um filme de Charles Chaplin. Ele aqui
com a, a máquina, né, a indústria a todo vapor, cheio de rodinhas em movimento. O início, em 1698, Newton inventou uma máquina para drenar a água acumulada nas minas de carvão, patenteada em 1705 por James. Foi a primeira máquina movida a vapor. E aqui está o modelo, né, da máquina que fazia esse serviço. E como hoje tem, né, aquelas que é furação, furando poços, imitando. Essa está retirando das minas. O pessoal cavava para obtenção, né, de carvão, do ouro. O pioneirismo inglês. Acúmulo de capitais, lei de cercamento, disponibilidade de mão de obra, jazidas de minério, supremacia naval e desenvolvimento tecnológico. Foi aí o que surgiu com o pioneirismo inglês. Fases da revolta industrial. Na primeira fase, de 1760 a 1860, limitada basicamente à Inglaterra, indústria têxtil, aperfeiçoamento da máquina a vapor, a utilização do carvão e do ferro. Nesse período foi o que ocorreu nesse tempo todo aqui, né? Nesses 100 anos que se passou. E de 1860 a 1900, espalhou-se pela Europa, América e Ásia. Inovações tecnológicas, aço, eletricidade, petróleo, desenvolvimento na telecomunicação. E na terceira fase, modelos do século XX, meados do século XX, se traduz pelo impacto tecnologias, microcomputador, microeletrônica, robótica, engenharia e genética. Já é aqui o nosso, né, que alcançamos aqui agora, o século XX. Então, está tudo inserido aqui nesse último para nós. São 3 fases, mas nós estamos aqui. Alcançamos, né, vimos essas outras aqui, só por filmes, por livros, temos a noção de como surgiu. Impactos do avanço industrial. Trabalho infantil, que os meninos trabalhando, né, ajudando, que teve aqui muitos, antigamente era mais assim, com os meninos trabalhando. Trabalho feminino, então aqui as mulheres, e altas jornadas de trabalho. No caso, não era só as 8 horas, né, como temos aí o costume de ouvir, que são 8 horas. Eram bem mais a jornada de trabalho. Lutas de classe, por melhoria, né, de novos salários, o ludismo, formação dos Unios Trandi, movimento cartistas, aí aqui são, né, os rebeldes, quando começou a destruição, a invadir, a querer seus direitos e fazer essa destruição. Novas concepções, vamos ver aqui agora. Uma das teorias que de modo geral, justificava a sociedade capitalista. Aqui tem um mapa, né? Mapa conceitual, um mapa mental de como foi o liberalismo econômico. O centro, aí partiu-se aqui para Adam Smith, A Riqueza das Nações, Thomas, Ensaio sobre o Princípio da População, e David, com o Princípio das Economia Política. Então, eles foram dos pioneiros a lançar até esses aqui. Riqueza das Nações, Ensaio dos Princípios da População e Princípio da Economia Política.
correntes políticas que criticavam a exploração dos trabalhadores e as injustiças sociais. O socialismo Saint-Simon, Wan e Foren foi os utópicos, né, do socialismo para as lutas dos trabalhadores. O socialismo científico, Karl Marx e Frederick. Karl Marx ele veio, né, com esse dialético aí, a natureza e a sociedade passam por processo permanente de transformação. Então, ele teve, né, essa visão e Karl Marx era um dos que sempre estava a favor da sociedade, da população. Modo de produção. Toda a sociedade possui uma base material, representada pelas forças econômicas e pelas relações sociais de produção. As lutas de classe, em termos sociais, o motor da história. Então, ele resumiu aqui tudo, né, de uma forma que qual é a luta? O motor da história é toda a classe trabalhadora, né? Anarquismo é a ausência de governo de autoridade, representante. Produtor e Baruch. Social e cristão. Criticava a exploração capitalista, mas não aceitava as ideias socialistas. Documentos elaborados pela Igreja Católica. Encíclica Rerum Novarum. Então, aqui também nessa época, né, criticavam, mas não aceitava as ideias dos socialistas. E agora, nosso desafio. Você conhece alguns direitos dos trabalhadores brasileiros? Essa pergunta tem lá no livro de vocês também, né? E aí, vocês conhecem? Que direitos são esses? Para que serve? Quais são os fundamentos desses direitos? E aí, galera? Conhece? Respondam lá, coloca a pergunta no caderninho, respondam, tire foto e envie para o professor, o tutor, certo? Aqui é a mensagem da semana e o link ao lado. A mensagem é: os tropeços também são importantes para aprender a caminhar. Então, todos nós tropeçamos, caímos, mas sempre levantamos e seguimos em frente. Faça igual os neném, né, os bebês, e quando estão a engatinhar, a caminhar, caem, levantam e continuam. E olha que eles vão para frente, eles não saem de onde posta, não. Caiu, levantou e parece que tem um motorzinho ligado, bem assim a vocês. Corram, vão atrás, né, cada um de nós, ligar o motorzinho e seguir em frente. Respondam, enviem, certo, galera? Curta lá no portal. E até a próxima aula, se o nosso bom Deus nos permitir.